o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Don Phillips, correspondente do jornal The Guardian, estão desaparecidos desde domingo, no Vale do Javari, no Amazonas. Eles desapareceram no trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte. Essa informação foi divulgada pela União das Organizações Indígenas do Vale do Javari, Univaia. A gente vai falar nesse momento com Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, que é secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Olá, Eduardo, bom dia, seja bem-vindo. Oi, Eduardo. Bom dia, Marilu, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E a gente vai falar... Bom dia, agora sim. E a gente vai falar também com a Renata Miele, que é jornalista e é coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Daqui a pouquinho ela também estará conosco, já anuncio o nome dela aqui. Mas, inicialmente, Eduardo, eu queria que você falasse sobre esse lamentável episódio, né? O Phillips estava indo para um local chamado Lago do Jaburu, né, para entrevistar indígenas, e o Bruno Pereira estava acompanhando o jornalista, e o Bruno, que é indigenista, estava sendo ameaçado, inclusive, de morte por madeireiros, garimpeiros invasores, enfim, caçadores, pescadores. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Bruno Pereira. Ele é um indigenista reconhecido nacionalmente e até internacionalmente, né, Eduardo? Pois é, o Bruno, ele atuou na FUNAI por muitos anos e atualmente está licenciado, e pelo seu compromisso que ele tem com os povos indígenas ali naquela região, principalmente os povos indígenas em situação de isolamento, ele foi por várias vezes ameaçado. Então, é um indigenista compromissado com a luta dos povos indígenas naquela região e também com a própria FUNAI, a própria Fundação Nacional do Índio, que ele sempre lutou para que as bases de proteção fossem devidamente estruturadas para dar a proteção àqueles territórios. Nesse sentido, ele foi ameaçado, ele é ameaçado pelo compromisso que ele tem com os povos indígenas naquela região e também com a proteção dos territórios e com o próprio órgão indigenista oficial. Eduardo, no começo picotou bastante a sua fala, picotou muito a sua fala. Eu não sei no início se você gostaria de repetir um pouco o que você falou logo no começo. Pois é, o Bruno Araújo, ele tem um compromisso com a luta dos povos indígenas naquela região, principalmente com os povos indígenas isolados. Ele foi indigenista da FUNAI por mais de 5 anos, atualmente é licenciado e tem um compromisso com as bases de proteção àqueles povos isolados, com o próprio órgão indigenista e com a proteção daqueles povos dos territórios. Portanto, é um indigenista compromissado, ciente do seu papel, da sua responsabilidade, e é uma tragédia que ocorreu nesse final de semana e a gente está aqui torcendo fervorosamente para que eles sejam encontrados com saúde e que estejam bem, né? Nós estamos aqui torcendo e vamos continuar rezando para que eles sejam encontrados bem, porque, infelizmente, a família dele, todos nós estamos muito apreensivos com toda essa situação. Agora, Eduardo, fala um pouco dos conflitos existentes nessa região onde eles foram, onde eles desapareceram, tanto o Bruno quanto o Don Phillips, esse jornalista inglês. Os conflitos aí, enfim, não só de garimpeiros, mas também tem pescadores, tem caçadores, né, ilegais. Queria que você falasse um pouco aí desses conflitos nessa região. O território do Vale do Javari é um território indígena regularizado, já homologado, mas que é sistematicamente invadido com o Peru
nessa região da divisa do Peru, ele é invadido por traficantes de drogas. Na divisa com Acre, ele é invadido por madeireiros. E no centro do território, existe a invasão de pescadores ilegais e garimpeiros ilegais. Território que sistematicamente ele é invadido e colocando em risco a vida dos povos indígenas. São 27 povos indígenas naquela região, sendo que 19 povos indígenas não têm contato algum com a sociedade. Apenas 7 povos já têm contato com a sociedade. Portanto, é uma região considerada a região mais importante do mundo em termos de povos indígenas isolados. E essa região é sistematicamente invadida. As bases de proteção que existem foram todas desestruturadas, principalmente a partir de 2019, quando grupos armados invadiram uma das bases, inclusive assassinaram um indigenista. E essas bases foram completamente abandonadas. Portanto, é uma região que está totalmente desprotegida e à mercê de indivíduos que querem explorar essa região à custa da vida dos povos indígenas que ali vivem. O Dom Phillips e o Bruno viram sistematicamente denunciando essa situação ilegal dessa área. Portanto, eles também passaram a ser ameaçados e agora vem essa triste notícia do sumiço deles agora no dia 5, neste dia 5 desse mês. Exato. Agora a gente vai falar com a Renata Miele, que é jornalista, coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Renata, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marilu, bom dia a todos que estão nos ouvindo nessa manhã. E, Renata, como que você recebe essa notícia, né, do desaparecimento do Dom Phillips, enfim, com esse quadro já nessa região onde existe bastante ameaça de morte, ele já estava incluído, e essa, infelizmente, é uma realidade aqui no Brasil, né, Renata, de jornalistas que são perseguidos e até mortos por conta da sua atuação profissional, né? É lastimável, Marilu, o quanto nós regredimos nos últimos anos, em particular desde a posse do Bolsonaro, com relação ao exercício da atividade do jornalismo no Brasil, né? Temos tido muitos jornalistas ameaçados, que sofrem violência, mortos, e agora o desaparecimento do Dom Phillips e do Bruno, lá nessa região do Amazonas, né, já nas fronteiras ali com o Peru, uma região bastante complicada, né? Enfim, eu conheço um pouco ali, já estive na região, como o Eduardo estava falando, uma região onde você não tem grande fiscalização do Estado, né? O Estado é muito ausente daquela região. O que você tem são poucos e bravos, digamos assim, heróis até, né? Que ainda acreditam na fiscalização ali e que do próprio IBAMA, funcionários de carreira que dedicaram suas vidas e dedicam suas vidas a tentar proteger minimamente, fiscalizar aquele território, e a atuação do Exército, né? Quem cumpre um papel importante naquela região de fiscalização e cumpre muitas vezes o papel do Estado naquela região é o Exército de Fronteira, aqueles batalhões de selva que nós temos lá, né? O desaparecimento do Dom Phillips e do Bruno é algo gravíssimo, né? Porque, primeiro, entra para o conjunto de ameaças que jornalistas que atuam naquela região, denunciando o desmatamento, denunciando o descaso que o governo Bolsonaro tem com a proteção da floresta amazônica. Ele não é o primeiro, né, quer dizer, desapareceu, mas são muitos jornalistas que atuam naquela região e que sofrem ameaças de morte. Vamos lembrar aqui de cabeça, por exemplo, o Décio Piran, que
também sofreu ameaças de morte lá na região do Pará, né? Então, é muito grave, e o Dom Philip era um jornalista inglês, né? Era correspondente do Guardian, e ele cumpria um papel importante de levar para o mundo, né, o que está acontecendo no Brasil. Então, o desaparecimento dele também tem aí uma dimensão, né, de um atentado do Brasil à atuação de jornalistas estrangeiros no país, né? Então, isso vai fazendo com que a gente vá criando um cenário, né, de degradação e de preocupação com relação a esses jornalistas que vêm de outros países para cobrir a situação do país, né, a ausência de segurança, a ausência de qualquer tipo de garantia da própria integridade física desses jornalistas, né? É gravíssimo o que aconteceu. Também me somo aos que estão na torcida para que os dois sejam encontrados bem e rápido, né? Exato. Agora, a Cúpula das Américas, né, começa nessa semana, né, nos Estados Unidos. O Bolsonaro decidiu ir, nesse contexto do desaparecimento do jornalista britânico, né, o Dom Phillips, e também do Bruno Araújo Pereira, da FUNAI. As coisas complicam-se mais ainda para o Joe Biden, né, nesse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, e espera-se uma cobrança também de Joe Biden em relação ao posicionamento, ao governo Bolsonaro. A gente tem também o desaparecimento do Chico Mendes, né, o assassinato do Chico Mendes, o assassinato da Dorothy Stang, né, o Chico Mendes em 88, a Dorothy Stang em 2005, e eu queria que vocês falassem sobre esse contexto internacional, né, em que o Brasil está colocado de novo, né, nesse cenário, infelizmente, dessa maneira. Inicialmente aqui o Eduardo, depois a Renata. Bem, nós também concordamos, Marilu, que a pressão internacional, nesse momento, ela é importante, porque o governo brasileiro vem sistematicamente fazendo vistas grossas a esse tipo de violência que tem permeado no campo, né, principalmente para as populações indígenas, populações quilombolas, populações tradicionais no Brasil. E isso verifica-se quando o governo, por exemplo, legaliza o aumento do porte de armas, né, legaliza as invasões através do PL da grilagem. Então, o executivo e o legislativo brasileiro têm contribuído para esse aumento da violência e para essa impunidade no campo. Portanto, é necessário essa pressão internacional para que o governo brasileiro assuma suas responsabilidades da proteção à vida que está em jogo, né? E também conclamamos aqui o próprio STF, Supremo Tribunal Federal, que acabou de tirar de pauta um julgamento fundamental para os direitos dos povos indígenas, que é o recurso extraordinário 1.027.365. Esse recurso era de repercussão geral e que ia derrubar de vez a tese nefasta do marco temporal, e isso pode sinalizar nas bases que o governo Bolsonaro venceu. E aí pode liberar essa pressão maior e essa ameaça maior às populações indígenas e às populações rurais no Brasil. Por isso, é um momento de pressão a esse governo para que ele recue nefasta e violenta de incentivo a essa violência que tem vitimado muitos no campo, né? A gente espera, mais uma vez, que o Dom Phillips e que o Bruno sejam encontrados. Mas eles também podem ser uma vítima de toda a destruição das políticas públicas no Brasil e das políticas de proteção e das políticas de bem-estar social.
Exato, Renata, bem lembrado agora, né, pelo querido Eduardo, a questão, né, da retirada da pauta, né, de julgamento sobre o processo de demarcação de terras indígenas no STF. Enfim, com todo esse quadro, a repercussão internacional deve ser, inclusive, agora muito grande com essa cúpula das Américas, né? Marilu, acho que é importante lembrar que ao longo dos últimos anos, né, por várias vezes as organizações da sociedade civil no campo dos direitos humanos, dos direitos indígenas, da comunicação, pela primeira vez na história conseguimos ter aprovada, né, duas, né, não foi nem só uma, foram 2 audiências públicas na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA para denunciar o Bolsonaro por violações à liberdade de expressão, por ataque a jornalistas e comunicadores. Houve outras audiências com relação aos ataques aos povos indígenas, aos povos quilombolas, ou seja, o Bolsonaro vem sendo já há algum tempo sistematicamente denunciado junto aos organismos internacionais. E o que preocupa, e eu acho que essa é uma das repercussões que pode haver importante na Cúpula das Américas, é que não houve nenhum pronunciamento por parte do presidente da República com relação ao desaparecimento de um jornalista estrangeiro e de um funcionário da FUNAI na região, né? Ou seja, o Bolsonaro trata isso como algo desimportante. Isso não está no rol de preocupações dele, ele nem se manifesta, né? Muito pelo contrário, porque ele é o porta-voz que incentiva esse tipo de violência. À medida que o presidente da República ataca com políticas e projetos a demarcação de terras indígenas, o território indígena, os direitos dos povos indígenas, à medida que ele vocaliza constantemente o ataque a jornalistas e comunicadores, mandando calar a boca, dizendo que é preciso tudo que a gente sabe que o Bolsonaro tem dito, né? Ele incentiva, né, que outros cometam as violências em seu nome e no seu lugar. É meio que uma autorização, né, para que as pessoas cometam esse tipo de crime, e ele não se manifesta. Então, acho que a primeira cobrança que provavelmente ele sofrerá na Cúpula das Américas é o fato dele sequer ter se manifestado, dele não ter assumido a responsabilidade enquanto chefe de Estado de colocar equipes para fazerem buscas, né, e procurarem, né, o Bruno e o Dom Phillips. Então, eu acho que vai vir uma cobrança internacional bastante forte, porque vai se criar uma situação bastante delicada na cúpula para o Biden, inclusive, porque essa agenda, né, enfim, o Biden não é nenhum santo, a gente sabe disso, mas ele adota uma postura, né, pelo menos pública do discurso, de defesa de determinadas liberdades que, entre aspas, são consagradas nos Estados Unidos, né? Então, essa questão da liberdade de expressão, por exemplo, da primeira emenda, da proteção de jornalistas. Então, ele fica numa situação bastante delicada, né? E o Bolsonaro será cobrado certamente, se não diretamente pelos chefes de Estado, pela imprensa internacional que vai estar lá, né? A imprensa internacional certamente cobrará do Bolsonaro qual medida ele vai tomar para encontrar um jornalista internacional que desapareceu em território brasileiro. Então, eu acho que realmente vamos acompanhar aí de perto as repercussões que isso pode ter na cúpula, né? E esperamos que, ao menos para tentar suavizar a repercussão internacional negativa, que seja por esse motivo, pelo menos, que o Bolsonaro tome alguma atitude para colocar buscas, né, e encontrar o Bruno e o Dom Phillipe. Tá certo, eu agradeço aqui a Renata Miele, jornalista, coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, e o Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário CIMI. Obrigada, Renata, obrigada, Eduardo, um forte abraço para vocês. Até mais. Marilu. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.